O dia 19, como tomar decisões sábias. A leitura bíblica, Colossenses 3,15. Todo tempo nós precisamos tomar decisões, mas algumas têm mais impacto na nossa vida. E é nesse momento que a gente precisa ser sábio, inteligente, não usar a razão ao invés da emoção, do ímpeto, daquela coisa do impulso para tomar uma decisão. Porque quando a gente toma uma decisão errada, a gente tem que enfrentar depois sérias consequências. Seja no aspecto emocional, a tristeza, a dor, a frustração, ou até mesmo ter que corrigir aquele erro envolvendo outras pessoas e tudo mais. E ele contou a história de que ele estava muito empolgado para testar um helicóptero de controle remoto que ele tinha comprado. Só que ele deveria ir para a faculdade. Até a irmã dele perguntou se ele estava indo para a faculdade e ele disse que sim, ele mentiu para a irmã. E a mãe dele percebeu que ele estava estranho, perguntou também e ele mentiu para a mãe. No trajeto que ele ia, que não era para a faculdade, ele sofreu um acidente. E ele afirma que esse acidente aconteceu por causa da mentira. Não que tivesse uma relação direta. Mas se ele tivesse ido para a faculdade, o trajeto seria outro e provavelmente ele não teria sofrido esse acidente. E ele contou também a experiência da esposa, que foi justamente ao contrário. Ela estava no sinal vermelho e o comum é quando abre o sinal, fica verde, a pessoa arranca, acelera. E ela recebeu uma direção muito forte do Espírito Santo para frear, então ela acelerou e em seguida ela obedeceu e já freou. Em questão de milésimos de segundos, um carro passou muito rápido cortando a frente dela e se ela tivesse prosseguido naquele arranque, com certeza teria atingido e poderia ter sido até fatal, porque foi uma velocidade muito alta. E aí está um ponto. Primeiro, a gente ser sensível ao falar do Senhor. Porque muitas vezes nós dizemos que o Senhor não fala, que a gente não está ouvindo, ou será que somos nós que não queremos ouvir porque a direção do Senhor pode ser diferente do óbvio ou do que a gente gostaria que fosse? E o segundo ponto é obedecermos, ainda que não seja lógico, ainda que não seja também o que a gente quer, mas ser sensível ao falar do Senhor e seguir esse caminho. O Senhor, Ele já está vendo amanhã, Ele já está vendo o nosso futuro e os planos dele são maiores que os nossos. Por isso que quando a gente recebe essa direção de Deus, contrária à nossa vontade, à nossa emoção, ao que a gente sonhou, ao que a gente planejou, é muito importante que a gente seja obediente, que a gente siga naquilo que Deus está nos falando e não no que a gente gostaria que fosse, porque Ele já está vendo algo que a gente não está vendo. E também porque Ele é muito maior que nós, A nossa mente é tão limitada, os nossos sonhos são tão baseados nas coisas pequenas, enquanto Deus está vislumbrando algo muito maior e a gente talvez não tenha nem noção disso. O próprio David diz que se ele ora ao Senhor e o Senhor diz sim, ele prossegue. Se diz não, ele deixa quieto. E se ele não tem a resposta na hora, ele não toma nenhuma atitude até ter uma direção concreta do Senhor, para evitar ter que corrigir isso lá na frente. Então o convite é, ao invés da gente tentar fazer do nosso jeito, vamos experimentar, pedir a orientação do Senhor. Aqui tem perguntas reflexivas. A 1. Em quais áreas da sua vida você tem dificuldades em tomar decisões sábias e por quê? 2. Qual é a sua visão a respeito da identidade de Deus? Quanto isso tem afetado suas escolhas? E 3. Você sabe reconhecer a voz do Senhor e discernir as outras vozes dentro de si mesmo? Se não, como pode aprender?